Olha, uma coisa histórica para o Brasil. Vamos lá, 16B. Né? O Conselho Monetário Nacional decidiu nesta quinta-feira por uma meta de 3% em 2026, encerrando as incertezas sobre qual o objetivo do Banco Central nos próximos anos. O colegiado também decidiu mudar o sistema de metas de inflação vigente há mais de 20 anos e estabelecer um alvo contínuo a partir de 2025. A decisão foi tomada pelo colegiado, formado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, e também pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo os membros do governo, não houve objeção da autoridade monetária sobre as alterações definidas na reunião. Segundo Simone Tebet, os votos foram por unanimidade. A gente tem um trechinho do vídeo da fala do Roberto Campos Neto. Pera. Antes disso, deixa eu falar aqui. Olha aqui. Nós temos hoje um sistema de meta de inflação que é o chamado ano calendário. Vai de janeiro a dezembro. A inflação tem de ser essa. Quando se percebe que não vai ser, aí tome juro na cabeça. O que é a meta contínua? A meta contínua não estabelece um prazo. Você até pode fazer uma conta a cada 12 meses. Mas aí você fala assim, vamos fazer do 18, talvez em 18 meses chegue. Mas essa conta é possível? É. O Boletim Focus não faz isso? O Boletim Focus não projeta inflação para o outro ano? Faz. Então a meta contínua impede que você tome medidas restritivas, vamos subir o juro para valer, porque neste ano a inflação não será cumprida. Então dizendo assim, não, nós queremos 3%, nós miramos 3%. Assim como os Estados Unidos miram 2%. Só que lá eles fazem 6% e o juro continua negativo. Essa que é a verdade. Sempre se quis isso aqui, o governo Lula sempre defendeu. Aí o Roberto Campos Neto, hoje, falou, não, essa também sempre foi a nossa tese. Bom, mas por que então não tomou antes a decisão? Nem vou botar esse vídeo do Campos Neto, não precisa. Ah, não, porque sempre foi a nossa tese, sempre foi? Puxa, mas vocês atuam como quem considera que num espaço um pouco mais longo a inflação possa se comportar? Não. De sorte que nós temos juros escorchantes, absurdos hoje no país. Certamente com meta contínua seria outra política de juros. E sabe quem tem meta como a nossa? Hoje a Turquia, a Tailândia, todo o resto do mundo não tem. Que foi que disse o Haddad, vai? O ministro da Fazenda diz que ao adotar esse horizonte contínuo, ficará então a cargo do Banco Central espaço de tempo para a convergência da inflação em direção à meta e diz ter recebido carta branca de Lula para tomar a decisão mais conveniente para esse momento. O presidente vinha criticando publicamente diversas vezes os alvos fixados nos últimos anos, considerados por ele como muito baixos. Haddad afirmou também que a regra anterior não era factível e que a mudança de substituir o ano calendário é fundamental para o país e uma modernização necessária. Finalmente. Aliás, eu li ontem um sujeito dizendo, não mudem a meta de inflação, que será trágico. Que vergonha. Que vergonha. Não, a meta é 3, mas o sistema para contar será outro. E aí vocês sabem que o Banco Central manteve os juros em 3,75, aquela vergonha, aquele absurdo, e fez um comunicado no dia que manteve, dizendo assim, ó, Larissa, e é isso aí, acabou, porque eles são meio mal criados ali no comunicado. Aí todo mundo caiu em pau em cima deles, inclusive os aliados deles, inclusive aqueles que estão sempre ali, falando, não, Roberto Campos Neto é batuta. Aí eles fizeram uma ata falando, não, pode ser que a gente realmente derrube o juro em agosto. Vamos para as aspas aí da 17, o Roberto Campos Neto tentou explicar. Será que ele conseguiu? Vai. Ele disse o seguinte, a intenção do comunicado era espelhar um consenso, deixando a porta aberta, mas algumas interpretações entenderam que a porta não estava aberta. Nenhuma ata ou comunicado é perfeito. A gente se esforça, mas quando há uma situação de Copom dividido sobre o que comunicar, é mais difícil. Tem um amigo querido, com quem falo todo dia, um dos maiores jornalistas do Brasil,
Ele diz assim, transformaram o comunicado do Copom numa peça da metafísica filosófica. Olha, Vale Bene, é muito difícil a gente entender o que quer dizer um comunicado do Banco Central. Meu Deus, como é difícil. Ô, Vale Bene, qual a dificuldade de dizer em agosto podemos começar a baixar o juro? Qual a dificuldade? Sabe por que ninguém entendeu? Porque de fato não estava lá, com clareza. É isso. Ora, bolas. O Lula, cadê o Lula? Tem o Lula dando pau mais uma vez no. Tá aí, não tá aí? Tá, vídeo? É a 20, tem o vídeo aí. É a 20, tá aí. O Lula, mais uma vez, deu um pau nos juros do Campos Neto e tem de colocar, meu filho, tem de colocar. Diga aí, vai. Fale, Lula, fale. O Senado, quando aprovou a autonomia do Banco Central, ele estabeleceu alguns critérios para que o Banco Central seja autônomo. Um deles é cuidar da inflação, outro é cuidar do crescimento e cuidar do emprego. E ele, até agora, tem cuidado pouco, porque ele estabeleceu uma meta que, pelo fato dele não atingir, ele aumentou o juro de forma exagerada. Não existe hoje nenhuma explicação econômica, sociológica, filosófica, do que você quiser pensar, para que a taxa de juros esteja a 13,75, porque nós não temos inflação de demanda. Se aumentava o juro quando você tinha uma demanda crescendo, que precisava reduzir a demanda. E o Meirelles cansou de fazer isso. Agora você tem um cidadão que me parece que não entende absolutamente nada de país, não entende nada de povo, não tem sentimento com o sofrimento do povo, sabe? E mantém uma taxa de juros para atender os interesses de quem? A quem que esse cidadão está servindo nesse momento? Desculpem, podem gritar à vontade, o presidente está certo. O Banco Central foi desmoralizado. Essa que é a verdade, né? As pessoas hesitam um pouco em dizer, mas eu digo,